Oi, gente, o nosso tapete carinho, ele tem 73 centímetros de base com 40 centímetros de altura. Eu fiz, 12 bloquinhos de coração. E aí fica a critério de vocês. Vocês podem fazer maior, vocês podem fazer aqui aumentar o comprimento, também tem como fazer menor. Fica a seu critério qual a medida que ele vai ter. Para fazer ele, eu utilizei uma agulha de crochê, número 4, agulha de tapeceiro e cola pega-mil para fazer arremate e trabalhei com o nosso predileto, que é o nosso barbante número 6. Aqui a gente tem, um rosa antigo com laranja e eu pensei muito nessa cor, justamente uma cor mais neutra, com uma mais vibrante para dar um destaque. E também tem uma sugestão para vocês, vou mostrar aqui. Eu penso sempre em utilizar uma cor mais neutra e uma de contraste. E na parte principal eu uso a neutra. Na contraste, na parte do detalhe do coraçãozinho, eu uso de contraste. Aqui, eu fiz uma composição mais quente. Já aqui eu vou fazer uma mais fria, uma fria. Então, quando você for escolher as suas cores, e a paleta do predileto é enorme, você tem muita opção, você pode pensar também na temperatura que você deseja, nas cores que combinam, enfim, brincar com as cores. E o nosso predileto, gente, ele vem, com 627 metros, tá? A agulha recomendada é de 3 a 3,5, porém eu queria um pouquinho mais malemolência, um pouquinho mais, de fluidez, então eu optei por utilizar a agulha 4. Porém, fica a seu critério, faz um teste para ver sua tensão, e aí você pode também utilizar tanto a recomendada como a que se adequa melhor ao seu ponto. E agora, vamos crochetar. Nós vamos começar com a cor neutra, com a cor da base. Eu vou fazer correntinhas múltiplas de 7 e ao final vou acrescentar mais um. Aqui, nós temos 113. Por quê? Porque 113 menos 1 é 112. E 112 é um número divisível por 7, tá? Então, agora, eu venho, vou fazer 28, no caso 4 vezes 7, e acrescentarei mais uma correntinha. Então, serão 29 correntinhas na nossa amostra. Faço o meu nó corrediço, para prender o fio na agulha, sempre deixo um pedaço para arrematar. E agora eu vou fazer as minhas 29 correntinhas. Eu gosto, de fazer sempre usando a medida do cabo, tá? Não apertando aqui, porque senão depois, na hora de você colocar o ponto, você tem aquela base muito apertada, né? Um ponto que você vai colocar em cima e não vai ficar reto. Ele vai parecer um trapézio. Não tem quando a sua base tá desse tamanho e o ponto cresce assim? Normalmente é isso, a sua correntinha tá muito apertada. Então, agora eu farei as minhas 29. E vamos colocar os nossos pontos. Feita as 29 correntes, agora nós vamos subir um ponto alto. Tem gente que gosta e faz, 2 correntinhas a mais. Tem gente que faz 3, tá? Eu gosto de subir de 2 formas. Ou eu venho aqui, estico essa alça, seguro com o dedo, dou a volta, entro e faço um ponto alto falso, entrei na base. Retornei ficando com 3. Laço por 2 e laço por 2. E aqui é um ponto alto, certo? Ou a minha forma que é a favorita. Eu venho aqui, deixa eu voltar ao tamanho normal, deixa eu desfazer e refazer essa correntinha. Eu viro, aqui atrás eu vou trabalhar. Como? Eu entro ali atrás, laço, virando, peguei essa alcinha aqui de trás, nossas 2 da frente, Entrei ali, lacei, voltei por aquela que eu entrei e fiquei com 2. Laço por 2, fiz um ponto baixo. Entro nessa perninha lateral, do ponto baixo, laço novamente, volto, fiquei com 2 laçadas. Laço e passo pelas 2 de uma vez só. Pronto, equivalente a um ponto alto. Agora eu vou colocar um ponto alto em cada uma dessas alças de trás. Então, eu dou uma laçada, eu entro na minha alça de trás, normal. Laço, levo por ela,
passei, fiquei com 3. Laço, passo por 2, laço e passo por 2. Fiz o ponto alto. E assim, ó, eu vou fazer até o final da minha carreira, tá? Eu vou laçar e vou prosseguir, ó, até o final dessa carreira. Então, vou fazer e aí nós vamos para a próxima carreira. Chegamos aqui ao final da nossa carreira e agora o que eu vou fazer, ó, eu faço uma correntinha solta e corto aqui. Corto, ó, deixando um pedaço para arrematar, tá bom? Isso é importante. Não corta muito rente, não, senão depois fica meio... fica chatinho, né? Fica ruim de você puxar o fio e fazer o arremate necessário. Agora, nós vamos vir com a cor de contraste. E nós não vamos virar o trabalho. Nós vamos, ó, voltar aqui pro começo. Prendo o meu fio com o nó corrediço. Deixando uma pontinha maior, sempre para poder arrematar. Vou vir bem no meu começo, ó. Vim aqui, certo? Fiz o meu ponto baixo. Aqui eu tô com uma correntinha, tá? Então, eu vou dar uma laçada, eu vou entrar aqui no mesmo ponto de base, eu vou voltar. Observem a correntinha que eu fiz, a laçada que eu dei e o ponto, a laçada que eu dei e voltei. Laço e passo por 2. Passei por 2, mantenho aqui. Agora, novamente, vou fazer um ponto alto, mas não vou terminar. Laçar, entrar no mesmo local, entro, volto, laço, de novo passo por 2. Então, aqui, ó, eu tenho 3 pontos que não são terminados. Agora, laço novamente e passo pelos 3 de uma vez só, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer 1, 2, 3. Fiz 3 correntinhas. Vou laçar e vou fazer outro bloquinho desses com 3 pontos altos. Mas aonde? Eu vou pular aqui, ó, 6 de base. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, eu entro e aí eu faço começo a fazer um ponto alto, laço, passo por 2 e seguro, não termino. Faço de novo, laço, entro, volto no mesmo local, laço por 2 e mantenho, e vou fazer uma terceira vez. Fiquei com 3, correto? Laço, ó, pelos 2. Agora faço 1, 2 correntes, venho, laçada e aqui dentro. Laçada por 2, entro, volto, fico, laçada por 2, mais uma vez. O último ponto alto. E agora eu venho e fecho todo mundo junto, tá? Com uma laçada só. Foi. Então, ó, o que que aconteceu aqui? No comecinho, nós fizemos um bloco com 3 pontos altos fechados juntos. Fizemos 3 correntinhas de espaço, 1, 2, 3. Pulamos 6 pontos de base e no 7º eu fiz, ó, o que vai ser o nosso coração. 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas no meio e no mesmo ponto de base, 3 pontos altos fechados juntos. E assim eu vou até o final. O último vai ser um igualzinho a esse, tá? Então, eu faço, corto meu fio, deixo ele para arrematar e a gente retorna para a próxima carreira. Fizemos. E agora, nesse caso aqui, eu vou pegar e vou virar, tá? Então, eu virei o trabalho. E aqui, em cima, ó, de onde nós fechamos, não nessa correntinha que foi a que eu fiz extra, mas onde nós fechamos o nossos 3 pontos altos juntos, eu venho, faço um ponto baixo, seguido de 1, 2 correntinhas, dou uma laçada e eu vou fazer ponto alto. Mas eu vou fazer ponto alto aonde? Aqui assim? Não, eu vou fazer ponto alto, ó, pegando por trás, tá? Por quê? Porque eu quero tampar isso aqui, pra ficar, ó, desse jeito, com isso aqui tampadinho. Então, ó, ao entrar por trás, ó, entrei,
aqui eu pulo 1, 2, no terceiro ponto é que eu vou fazer um ponto alto, ó. Fiz o meu primeiro ponto alto, se você preferir, dobra assim que fica mais fácil. Faço o meu segundo ponto alto no meu quarto ponto, então se vocês observarem, nós estamos com 1, 2, pulei os dois, no terceiro e no quarto eu fiz e vou pular os outros dois. E aí agora eu faço 1, 2, no caso, duas correntinhas, certo? Venho aqui nesse meio, eu faço um ponto baixo e agora eu vou manter essa sequência. Duas correntinhas, dois pontos altos, ó, aqui, então eu conto 1, 2, aqui. Terceiro, 3, né? E o quarto ali. Duas correntinhas e um ponto baixo. Duas correntinhas, os dois pontos altos no terceiro e no quarto pontos lá de baixo, ó. 1, 2, 3, 4, então vão ser desses dois. Faço no terceiro, sempre por trás, tá, gente? Fiz no terceiro, agora eu farei no quarto. 1, 2 pontos, um ponto baixo. 1, 2, perdão, correntinhas, e aqui, ó, mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Terceiro e quarto. Fiz duas correntinhas e aqui em cima a gente vai finalizar essa carreira com um ponto baixo. Ao contrário das outras que nós estamos cortando no final, essa nós não vamos cortar. O que nós vamos fazer? Nós vamos virar. E assim, ó, começa a ter esse formatozinho de coração, tá bom? Então, agora nós vamos fazer o quê? Ponto alto direto. Para cada ponto aqui, seja baixo, seja alto ou seja correntinha, cada um desses vai ganhar um ponto alto, ó. Então, é importante observar sempre a quantidade, porque se você não fizer aqui em todos, e se você pular, por exemplo, ao invés de duas correntinhas, você fizer uma, vai dar diferença aqui na base, tá bom? E dando diferença, depois para fazer essa carreira que é de destaque, não vai ficar com a mesma quantidade e aí nosso trabalho não vai ficar tão padronizado, tá? Então, ó, agora eu venho. Eu gosto de fazer ponto alto. O primeiro ponto alto já mostrei pra vocês, mas vou mostrar de novo, ó. Eu gosto de fazer assim, eu venho, eu entro, sem fazer correntinha, sem nada, sabe? Eu só começo ali, faço um ponto baixo, entro na perninha lateral dele, faço outro ponto baixo, e agora, ó, ponto alto em todo mundo, pegando pelas duas alças, tá? Sempre. Poderia fazer aqui direto? Poderia. Mas eu gosto, acho que fica mais preciso quando a gente entra na correntinha e faz. E nesse caso aqui, dá uma diferença no nosso acabamento da peça, tá bom? No aspecto dela. Então, ó, vou fazer ponto alto em todo mundo. E aí, ao final, corto e faço uma nova carreira dessa. Eu vou fazer para poder mostrar para vocês como que depois a gente faz uma última carreira em volta para arrematar. Chegamos ao final, temos aqui, ó, fiz outra carreira e aqui já temos os nossos dois bloquinhos com coração. E aí você vai fazer do tamanho que você quiser, repetindo quantas vezes achar necessário, ao seu gosto, tá? E vai ficando desse jeitinho. Agora, aqui, ó, depois da carreira de ponto alto, o que a gente faz? A gente não corta, a gente mantém aqui. E agora vamos fazer um acabamento. Então, eu estou aqui, ó, eu vou virar e dentro aqui do ponto alto dessa minha carreira mais recente, ó, nele, eu vou fazer dois pontos baixos. 1, 2. Fiz 2. Aqui, se vocês lembram, ó, nós temos outra carreira. Então, aqui, em cima do ponto baixo, eu farei outro ponto baixo.
Já a carreira do coraçãozinho, ela é feita por ponto alto. Então, ó, nessa estrutura do corpo, já dos 3 pontos altos fechados juntos, eu vou fazer 2 pontos baixos. Mais um pouquinho pra frente. 2. Então, estamos, ó, assim, certo? Agora aqui, ó, se você já quiser, tá vendo meu fio solto? Coloco ele aqui e ao fazer o ponto alto aqui, eu pego e, ó, faço um ponto baixo, seguido de outro ponto baixo, já abraçando ele ali. É uma forma de você já adiantar o seu arremate. Então, percebam, ó, vou ficando desse jeito. Então, vou fazer aqui até o final. Tem mais uma aqui, na minha carreira de ponto baixo. Mais 2 aqui. Deixa eu só ver onde eu entro certinho, ó. Ajusta. Pego, calma aí, todo mundo aqui no seu devido lugar. Ó, venho. E agora o que eu tenho que fazer? Mais 2 aqui. Eu gosto de fazer, mesmo com esses aqui atrás, porque depois é que eu venho pegando todo mundo e arrematando, tá? Essa é uma escolha minha. Eu acho que fica mais bonitinho do que arrematar antes, depois ter alguma dificuldade para entrar. E ó, fiz na lateral, certo? Agora o que nós vamos fazer? Pra cá. Então eu venho e vou virar, ó. Põe pra cá esses fios que eu não cortei. Venho e ó. Assim. Então, ó, você dá essa volta, tá? Então, faz aqui embaixo, percorre esse lado do mesmo jeito, faz aqui em cima e arremata. E, gente, assim, super simples, super fácil. E eu acho que o grande charme, além do nosso crochê ter esse formatinho fofo de coração, é você justamente trabalhar a sua escolha de cores, né? Porque aqui eu tenho uma peça quente, mais vibrante, e aqui eu tenho uma peça, ó, mais fria. Então, você brincando, você explorando, dá pra fazer... Ó, já tô aqui soltando a imaginação. Imagina, cada um de uma cor. Ia ser uma lindeza só. E aqui um cru ou aqui um preto para ficar bem destacado. Então, brincando, crochetando, você consegue resultados maravilhosos. Espero que tenham gostado, tá? Até uma próxima e bom crochê, gente!